declara aberta a 31ª sessão ordinária da segunda Câmara e submeto a ata da 30ª sessão ordinária. Como em discussão, votação aprovada. Como na sessão plenária foi decidido a antecipação das reuniões para as reuniões plenárias para as 10 horas da manhã, eu gostaria de sugerir, já sei da concordância, que a Câmara também antecipasse. O que o conselheiro Beraldo acha, que o conselheiro... Porque eu acho que vai ser o caminho natural. Eu concordo em antecipar a reunião da Câmara para Há as 10 horas. algum inconveniente? Do Ministério Público, doutor Sami. Vai acordar mais cedo? Não tem problema, isso é bom. Não tem, isso aí ajuda muito. Aumenta a vida, que não tem tamanho. Exatamente. Isso não é do Piauí, vô. Isso aí é do mundo. Bom, dia 7 também? Que dia que é o... Dia 7 é a primeira. É a primeira, dia então... 6, dia 6 de outubro? Então, dia 6 de outubro já... Próxima sessão. Próxima sessão do conselheiro Beraldo já Tá avisa para chegar mais cedo o povo lá. Eu Já sou está do interior, avisado os sou gabinetes caipira. também. Acordo cedo, viu, Sami? Eu também. 6 da manhã. Eu, 5 horas, estou de pé. Vamos lá. Consulto o doutor Tiago Pereira Pinheiro Lima, muito digno procurador do Ministério Público de Contas, sobre eventual item que tem interesse nessa nossa pauta de hoje. Não, nenhum, senhor presidente. Ok. Iniciamos a nossa sessão estadual, relatos, itens a meu cargo. O item 1 é a conta anual da Fundação Sabesp, Sabesprev, entidade fechada, complementar, constituída pela Sabesp. A fiscalização apontou várias questões, os órgãos da Casa examinaram e foram pela regularidade com ressalvas. Cabe mencionar que a Sabesp foi constituída em 91 pela Sabesp, é uma entidade fechada, complementar, sem fins lucrativos e com autonomia administrativa. Os atos praticados não apresentam falha que pudesse comprometer a totalidade da conta. A Fundação, em sua justificativa, enfrentou os pontos apontados. Entretanto, quanto ao déficit atuarial, de acordo com o relatório, observa a reincidência desde 2008. Assim, cabe à Sabesp, à Sabesprev, que o cálculo atuarial é condição indispensável para a criação e manutenção dos fundos de seguridade, pois a avaliação atuarial determina a possibilidade de sua existência dentro dos parâmetros estabelecidos, indicando a necessidade de alteração de cotas de contribuição ou aporte de recurso. Inclusive, pode concluir-se em inviabilidade e até em extinção, conforme normas do Ministério de Previdência Social. A não realização a legislação federal reguladora da matéria está a exigir ainda a capacidade de investir o numerário que lhe é transferido, demonstrando atuarialmente sua possibilidade de honrar as aposentadorias dos servidores. A não realização de investimentos que se enquadram nos limites estabelecidos pelo Bacen, por resolução 26 de 52, bem como a ausência de avaliação atuarial, obstrui a apuração da capacidade de cumprir sua finalidade legal, consistindo no pagamento. Portanto, embora tenha a questão judicial pendente, a diretoria da Sabesprev deve priorizar outros meios, se for necessário, outras medidas judiciais e, assim, adotar providências cabíveis até que resolva essas pendências. Nessas condições, eu acolho a manifestação favorável da Casa, PFE e Ministério Público e voto pela regularidade, com ressalva das contas de 2011, sem prejuízo de recomendar no corpo do voto, excetuando-se os presentes decisão. Nos termos que dispõe o artigo 35, dou quitação ao senhor Liege Oliveira Ayub e ao Admir dos Santos, diretores. Determino que a Fundação cumpra rigorosamente a legislação aplicável à espécie. Procure ao perfeito equilíbrio de receita e despesa, adote as providências, inclusive, se for necessário,
outras medidas judiciais para que encontre um índice de alíquota perfeitamente adequado para honrar e tenha capacidade de cumprir sua finalidade legal, consistente no pagamento de futuras aposentadorias. Outros, sim, determinam a fiscalização que, por ocasião da próxima inspeção, verifique e traga o apurado sobre os resultados das providências anunciadas pelo fundo, e onde a sua reincidência acarretará na aplicação das medidas legais. Esse é o voto que aprova com ressalva. Admito que a ressalva tem que ser feita uma severa recomendação à Sabesprev, que, se não cumprir nas próximas contas, não haverá como salvar. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 2 da pauta é a Sabesp, que contrata a empresa TecData, objetivando prestação de serviço e leitura de hidrômetros, apuração de consumo, que isso aqui dá uma dor de cabeça para nós, né? Os órgãos da casa falaram, todos, inclusive todos os órgãos da casa, PFE também, pela irregularidade da matéria. Os autos debatidos foram: as questões debatidas foi exigência do item 4.1, a linha A do edital, exigência de recolhimento de garantia de execução contratual. No caso concreto, em relação ao item 4.1, a linha A do edital, tal exigência se mostra como um fator de restratividade, na medida em que a quantidade exigida corresponde a 200% do objeto pretendido. E se pode ser confirmada, conforme consta nos autos, 23 empresas retiraram, apenas 6 participaram do processo licitatório. Como bem afirma a TJ, a quantidade exigida para a qualificação técnica corresponde a 242%, 3,42 vezes da quantidade de serviço para objeto do licitado. O recolhimento da garantia e execução é pacífica nesse tribunal, os valores devem ser calculados no valor estimado da contratação. SDG, a questão é pacificada, certo que os valores atribuídos à garantia, igualmente para o capital social mínimo, não devem ser calculados com base no valor estimado do tempo total da contratação. Condição editalícia de garantia contratual, montante de 5% avançado, extrapolou os limites. Acompanha a manifestação da Casa, PFE e SDG, e voto no sentido da irregularidade do presente pregão e da presente contratação, fixando o prazo de 60 dias para as providências da Sabesp. Em discussão. Votação, aprovado. Agora o item 3 é o DR, que contrata Ferreira Guedes para execução de obras de serviço de prolongamento. Acompanhe os órgãos da Casa e PFE pela regularidade da matéria. A principal falha apontada já foi superada, apesar de relevado em concreto, não se pode deixar de reafirmar a autarquia que a imposição criticada nos autos realmente não encontra suporte e deve ser revisada. A informação é que já revisaram. Os órgãos da Casa, PFE e PFE, votam pela regularidade, eu também, pela regularidade com as ressalvas colocadas. Em discussão, votação, aprovado. O item 4 da pauta é Secretaria de Turismo, prestação de contas do Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Instâncias, manifestação favorável, meu voto é igualmente pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. O item 5, aqui o Instituto Butantan recorre de sentença que decretou a irregularidade na admissão de Samuel Soares Vieira da Silva do cargo de médico, afirmando acumulação ilegal de cargos. A matéria foi longamente instruída, em preliminar conhecido. No mérito, a análise dos autos não deixa dúvida quanto à comprovação documental que faz agora o recorrente, é regular a admissão de Samuel Soares Vieira da Silva, assim meu voto dá provimento para regular a admissão, determinando os registros como consequência. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora o conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Tony Roque Citadini, senhor conselheiro auditor, doutor Sami Wurman, representante da Procuradoria da Fazenda, doutora Cristina Freitas Cavesali,
Ministério Público de Contas, procurador Dr. Tiago Pinheiro Lima, Dr. Sérgio Rossi, secretário-geral, senhores funcionários, advogados. Eu relato em conjunto, senhor presidente, os itens 6 a 10 e 12. E o item 11 eu retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. O item 6 trata de 2 termos aditivos e 2 termos de apostilamento a contrato celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Softplan, Planejamento e Sistema Limitada para Serviço de Suporte Técnico da Aplicação Diária de Justiça Eletrônica. Os itens 7 a 10 cuidam de contratos precedidos de pregão eletrônico celebrados entre a Sabesp e, respectivamente, o consórcio Latim Opertec e VGL, Incorporadora Construções e Comércio Limitada, consórcio EOS e o consórcio Localiza para a prestação de serviços de engenharia relacionados ao Programa de Redução de Perdas de Água e Eficiência Energética. O item 12 versa sobre o contrato precedido de concorrência, celebrado entre a Companhia Docas de São Sebastião e a construtora Brasília Guaíba Limitada, para a recuperação dos pavimentos de pátio e armazéns do Porto de São Sebastião. Relatórios e votos disponibilizados acompanham a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das licitações dos contratos e dos termos aditivos em exame e pelo conhecimento do primeiro e segundo termos de apostilamento a que se refere o item 6. Determino ainda o envio de ofício ao Ministério Público do Estado com as informações solicitadas no que se refere à participação e disputa havidas na licitação que trata o item 9. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 13 a 16. Os referidos itens tratam de comprovação da aplicação de recursos públicos. O item 13, repassados no exercício 2008 pela Secretaria de Saúde, a obra social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança, objetivando a construção de 3 casas para o projeto de recuperação de dependentes químicos. O item 14, repassados no exercício 2013 pela CDHU, a Prefeitura de Polônia, em decorrência de convênio celebrado para a produção de 150 unidades habitacionais. Nos itens 15 e 16, repassados no exercício de 2008 e 2009 pela Fundação Casa, a Associação Horizontes, em decorrência de convênio celebrado para atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação e internação provisória. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora, conselheiro Samivu. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores representantes do Ministério Público de Contas e da Procuradoria da Fazenda, peço para relatar em conjunto itens 17 a 22 da pauta. Em todos os órgãos técnicos da Casa convergiram pela regularidade dos instrumentos contratuais e, nesse sentido, são meus votos pela regularidade. Em discussão, votação aprovada. Item 23, convênio firmado pela Secretaria de Saúde, Estado de Saúde com a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, tendo por finalidade a promoção e fortalecimento do desenvolvimento de ações, serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS. Convênio foi firmado em 2013, a contar da data da assinatura. Segundo a fiscalização, houve ausência de indicação no plano de trabalho de metas a serem atingidas e desenvolvidas, contrariando o artigo 116, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei 8666. Notificadas as partes, apresentaram justificativas, a TJ não identificou falhas graves que pudessem comprometer o ajuste, chefia endossou as conclusões,
da assessoria e também foi pela regularidade. Passo ao voto. A despeito da essencialidade dos serviços conveniados, esperava-se, no mínimo, passados mais de 20 anos da lei regedora, melhor atenção da administração no cumprimento das obrigações do artigo 116 da Lei Federal 8666. Certo é que esse tribunal, em algumas oportunidades, tem relevado falhas isoladas quando de natureza formal. No entanto, não é o que se verifica nesses autos, já que os atos administrativos foram apartados do regramento legal, feitos à revelia do parágrafo 1º, inciso 2º, do artigo 116 da Lei 8666 de 93, em razão da ausência de metas a serem atingidas. Não é possível mais relevar falhas dessa natureza, pois a Lei 8666 está em vigor desde 93, portanto, já houve tempo mais que suficiente para a Secretaria Estadual de Saúde adequar seus procedimentos internos com vistas ao exato cumprimento da lei. Não esqueçamos ainda da grave crise pela qual passa a Santa Casa de São Paulo, ocasionada não somente por falta de recursos, mas também pela má gestão praticada por seus gestores, e que recentemente ensejou a interrupção de serviço à população. É evidente que um plano de trabalho, no exato teor do que determina a lei, é a ferramenta indispensável à efetiva e eficiente consecução de serviços conveniados, pois a partir dele é possível aferir o cumprimento de metas e das demais condições estabelecidas. Portanto, voto pela irregularidade do convênio, determinando-se ainda que a Secretaria de Estado de Saúde se atente ao exato cumprimento do artigo 116 da Lei 8666, e, em virtude do expediente que acompanha esse TC, encaminha-se cópia dessa decisão ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Em discussão. Votação. Aprovado. O item 24 trata-se de repasse da Secretaria de... trata-se de prestação de contas de 2014, referente a recursos repassados pela Secretaria de Estado de Educação, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi das Cruzes, órgãos instrutivos pela regularidade, é nesse sentido o meu voto. Em discussão, votação. Aprovado. Item 25, prestação de contas de 2011, no valor de mais de 86 milhões de reais, decorrentes de contrato de gestão feito entre a Secretaria de Estado de Saúde, novamente, e a Casa de Saúde Santa Marcelina, tendo por finalidade a operacionalização da gestão e execução de atividades de serviço de saúde no Hospital Geral de Itaim Paulista. O contrato de gestão e aditivos foram já julgados regulares. Segundo o relatório da fiscalização, houve as seguintes ocorrências: déficit demonstrado no balanço patrimonial divergindo daquele apurado em exercícios anteriores, metas não foram atingidas totalmente, houve compra de medicamentos com valor acima dos valores da Bolsa Eletrônica, despesas com pagamento de juros e multas. Uma auditoria independente, além disso, informaria que a entidade teria apresentado passivo descoberto, onde o seu passivo total excedia o ativo total em mais de 2 milhões de reais, não tendo sido atestada a economicidade. Notificações feitas, Secretaria de Saúde apresentou justificativas e documentos. A TJ Econômica foi pela regularidade, sendo acompanhada por PFE. Passo ao voto. Embora os recursos públicos referentes ao exercício de 2011 tenham sido aplicados nas finalidades do contrato de gestão, falhas relacionadas ao não cumprimento de metas e sua plenitude, ao elevado passivo e ao pagamento de juros e multas comprometem a regularidade dos atos. O controle em relação às atividades prestadas pela Secretaria de Saúde ainda é frágil e não chegou ao nível gerencial esperado, em vista da necessidade de implantação de um efetivo e eficiente controle interno, imprescindível para o sucesso das parcerias estabelecidas com as organizações sociais e demais entidades, de modo a evitar situações como as reveladas nesses autos. Portanto, voto pela irregularidade da prestação de contas, com proposta de quitação aos responsáveis, propondo, contudo, determinações para a Secretaria de Estado que aprimore o controle interno em relação às suas parcerias e valendo-se de métodos efetivos de gerenciamento e controle. Além disso, pelo oficiamento ao Ministério Público do Estado. Em discussão. Vossa Excelência fala em irregularidade com quitação? Perdão, retirando esse... Não entendi. Ou irregular... Retirando essa quitação. Eu me equivoquei. Tá? Irregularidade. E vai para o MP. Isso. É essa. Conselheiro... Conselheiro Beraldo. Acompanha o relatório. Então, retira... Tá ok. Continua Vossa Excelência. Retirando como ele já anunciou. Né? Ok.
E, por fim, item 26, recurso ordinário interposto pela Fundação de Apoio à Tecnologia, FAT, contra a sentença prolatada e publicada em março desse ano, que negou registro a atos de admissão de pessoal de 2010. Foram admitidos um auxiliar de escritório, um auxiliar administrativo, office boy e um auxiliar de curso, ou seja, cargos da atividade meio. Na sentença denegatória, o eminente conselheiro relator levou em conta o fato de a FAT, Fundação de Apoio à Tecnologia, estar inserida no âmbito das fundações de apoio e, portanto, acompanhou a sistemática adotada por essa Corte na fiscalização de atos de admissão de pessoal praticados por tais fundações, distinguindo atividades meio e fim. Fundamentou a decisão na falta de processo seletivo e no fato dos profissionais terem sido contratados por meio apenas de análise curricular. Notificações feitas, PFE foi pelo conhecimento e pelo provimento. Passo ao voto, preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, primeiramente, observo que a FAT, Fundação de Apoio à Tecnologia, está inserida no âmbito das fundações de apoio, uma fundação instituída por professores da FATEC. Não obstante as razões da origem, como bem observado pela sentença recorrida, há uma sistemática adotada por esse tribunal para análise de admissões praticadas no âmbito de fundações de apoio, como é o caso aqui em tela. No caso, consideram-se as normas próprias da fundação para análise de admissões voltadas à sua atividade fim e aplica-se o disposto na Constituição Federal e em legislação correlata nos casos de admissão para atividade meio. Esse tribunal, com base nos princípios constitucionais de igualdade e moralidade, tem condenado a contratação de pessoal para o desempenho de atividade meio, pautada em apenas análise de currículo e entrevista, em razão da subjetividade dos critérios. A primeira Câmara, inclusive, em sessão de abril do ano passado, negou provimento a recurso ordinário no TC 38931 de 2010, que cuidou de atos de admissão de pessoal nessa mesma FAT, no exercício de 2009. Portanto, voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovada. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Cristina Cavesalho, muito digna procuradora da Fazenda, passamos à nossa sessão municipal. Vamos lá. Relatos, itens a meu cargo. O item 27, Prefeitura de São José dos Campos, convênio celebrado com o Hospital Materno Infantil Antoninho da Rocha Marmon, objetivando contratação de serviços complementares em serviços ambulatoriais. A matéria foi longamente debatida. No caso, entendo que a justificativa e documentos apresentados conseguiram afastar os aspectos questionados ao longo da instrução, notadamente relativas ao envio extemporâneo de ajuste e à falta de notificação do Legislativo. No que concerne à ausência de excepcionalidade impeditiva, restou demonstrado que a entidade é conveniada, é uma entidade filantrópica. O convênio se encontra amparado por legislação municipal, as demais falhas não merecem a condenação. Meu voto é pela regularidade do termo do convênio, sem prejuízo das recomendações que faço ao final do voto sobre as pequenas falhas que restaram. Em discussão, votação aprovada. O item 28 é a Câmara Municipal de São Bernardo, contratando os serviços com a Cavazani. Aqui também a instrução foi longa, debatida, e pulei uma folha aqui. No caso em exame, verifico que as justificativas apresentadas afastam apontamentos da instrução, bem como foram expressamente consignados nos pareceres emitidos pelos órgãos da Casa, que propugnam pela regularidade. O apontado foi longamente discutido e verifico que o certame contou com 4 empresas, todas habilitadas, restou demonstrada a competitividade. Relativa à coincidência entre valores orçados e contratado, também entendo pertinente os esclarecimentos trazidos. Fórmula utilizada para apuração do índice, acompanha o STG, no sentido do presente caso, o índice não restringiu a participação. Assim, acompanho a Casa e voto pela regularidade do contrato da licitação, sem prejuízo das recomendações que são feitas. Em discussão, votação, aprovado. Agora, 29, Prefeitura de Taquarituba, construtora Arco, objetivando contratação para execução de obras de 300 unidades habitacionais. Também foi uma
longa instrução. Observo que os pontos questionados por assessoria técnica jurídica não restam esclarecidos pela defesa. A ausência prévia pesquisa de preço, não comprovação da competitividade e ainda não demonstração da economidade. Tudo isso acaba fulminando o contrato. Meu voto acompanha os órgãos da Casa no sentido da irregularidade do contrato e da licitação com as consequências. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 30, a Prefeitura de São José dos Campos e o consórcio projeto Via Cambuí, contratação de consultoria. Aqui não houve grandes delongas, todos falaram pela regularidade, inclusive o MPC. Voto, portanto, pela regularidade dos termos do aditivo e da execução apontada. Em discussão, votação, aprovado. Item 31, Prefeitura de Limeira, Sociedade Operária Humanitária. Entidade que ela, na verdade, opera um hospital. A matéria foi examinada, não houve apontamentos e as objeções foram esclarecidas. Considero que o MPC não se opôs ao prosseguimento do feito. Voto pela regularidade dos autos aqui apresentados de Limeira. Em discussão, votação aprovada. Agora, os itens 32 a 34, Prefeitura de São Bernardo, Associação Cultural Fazendo o Bem, a matéria, e outras também, né? Não, acho que é só Fazendo o Bem, tudo é Fazendo o Bem. São convênios do município com a associação, recursos repassados à entidade para ampliar progressivamente a jornada escolar dos alunos na rede municipal, por meio de oficinas. A ideia é muito boa. Fiscalização opinou pela irregularidade. A matéria foi longamente debatida e, ao final, os órgãos da Casa concluíram de forma negativa. Concluíram pela irregularidade. Convênio não logrado a comprovação do cumprimento do 866, referente à aprovação prévia de plano de trabalho, né, conselheiro Sami? Aqui também não teve plano de trabalho nenhum. Foi o que compromete toda a medição das metas alcançadas. Própria origem, embora a entidade não existisse formalmente como pessoa jurídica, conforme estabelecido, teve reconhecida mediante avaliação prévia da Secretaria da Saúde. Reflexo foi caracterizado nas ocorrências verificadas na prestação de contas, onde foram constatados desvio de finalidade. Meu voto, portanto, acompanha a Casa pela irregularidade do convênio, desaprova as contas, condena a beneficiária a devolução do valor recebido, ficando proibida de novos recebimentos. Em discussão, votação, aprovado. Agora, retiro de pauta o item 35 de Alambari. 36. Contas da Câmara Municipal de Cabreúva, 2003. Aqui também não teve grandes apontamentos, todos falaram pela regularidade, com algumas ressalvas, e as propostas do MPC serão encaminhadas por ofício. Aprovo, portanto. Em discussão, votação, aprovado. Itapeva. Aqui também as contas da Câmara de 2014, sem grandes apontamentos. Meu voto é pela regularidade, com as ressalvas que apontam no voto. E também as recomendações do MPC, que deverão ir por ofício. Em discussão, votação, aprovado. Platina, Câmara, exercício de 2014, sem grandes apontamentos. Regularidade com as ressalvas apontadas e os ofícios do Ministério Público que deverão ser encaminhados com as suas recomendações. Em discussão, votação, aprovado. 39, São Mourão, contas do Executivo. A despeito do posicionamento do Ministério Público, foram apresentados falas insuficientes para prejudicar a totalidade demonstrativa. Incorreções foram sanadas em grande parte e as remanescentes apenas encaminhadas para recomendação.
Exercício 2012, a emissão de parecer foi desfavorável, mantido em grau de reexame. As razões que levaram àquele posicionamento tiveram como fundamento basicamente negativos de questões econômicas e financeiras, o déficit, por exemplo. Quanto ao apurado pela fiscalização, pagamento indevido, gratificação, ticket, alimentação, multa, pagamento, vem sendo objeto de análise pelo corpo de auditores. Não sei por que eu estou falando isso aqui, que é de 2012. A conta é de 2013. Acompanhando as manifestações trazidas pela TJ Chefia e divergindo do Ministério Público, atendidos os índices constitucionais, o ensino foi 28,02%, Fundeb 100%, 87% nos profissionais de magistério, pessoal 48%, saúde 20%, superávit 8,50%. Voto pela emissão do parecer favorável às contas, excetuando-se os atos não apreciados pelo tribunal, e acompanha as presentes recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Agora, item 40, ex-prefeito de Apiaí, contra a sentença que julgou irregular prestação de contas e ilegais as despesas decorrentes. Aqui, examina-se o recurso em preliminar conhecido. No mérito, as razões de defesa não merecem prosperar. A Associação de Pais e Mestres, visando é pertinente o repasse ao agente terceiro setor, mas é igualmente razoável e parcimonioso o rigor no trato do recurso que não restam prestigiado pela entidade. A citada APM mostrou-se reincidente nos quesitos combativos. Portanto, não dou provimento ao recurso e mantenho a decisão. Em discussão, votação, aprovada. Agora, a Prefeitura de Irapuru. Admissão de pessoal. Aqui foram examinados. Em preliminar, eu conhecido. No mérito, as razões apresentadas pelo recorrente não conseguiram justificar as contratações por tempo determinado, não restando demonstrada a situação de emergência. Restou que o município vem fazendo as contratações de 2007 a 2012, demonstrando necessidade permanente. Não provimento, mantida a sentença. Em discussão, votação, aprovado. Agora, 42... Recurso interposto pelo ex-prefeito de Roseira, sentença que julgou ilegal atos de admissão de pessoal. Também aqui a coisa não está boa. Em preliminar, conhecido. No mérito, deve prevalecer a decisão. Nada comprovada minimamente a existência de situação emergencial, voto pelo desprovimento, mantendo integralmente a decisão. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo. Item 43, que versa sobre convênio celebrado entre a Prefeitura de Jaboticabal e a Irmandade de Misericórdia de Jaboticabal, Hospital e Maternidade Santa Isabel, com vista a integrar a conveniada ao SUS. Em exame também, primeiro e segundo termos aditivos ao plano operativo. A falha mais grave que incide sobre o ajuste em análise reside ao fato de que expressamente não foi estipulado seu valor total, em razão da falta de estimativa de atendimentos. Verifico, entretanto, conforme salientado no relatório e voto previamente disponibilizados, que pelas internações o montante a ser repassado pela Prefeitura, após a auditagem do DataSUS, equivale à tabela SUS, e pelos procedimentos de cirurgia eletiva, também após a auditagem, o equivalente às duas tabelas SUS. Para os serviços de maternidade 24 horas, plantões e especialistas do PAN e serviço de radiologia, os valores foram devidamente estabelecidos, ainda que a ausência do valor do convênio esteja a merecer severa advertência. Não posso deixar de considerar que o município não dispõe de estrutura para internações e que se trata, no caso da entidade filantrópica, e cujas prestações de contas serão apreciadas em processos específicos.
Assim, voto excepcionalmente pela regularidade do convênio e dos termos aditivos em análise, com expressa e severa advertência à municipalidade para que estabeleça em ajuste da espécie o respectivo valor, ainda que por estimativa, considerando o histórico dos atendimentos efetuados. Em discussão? Senhor presidente, Pois senhor não. conselheiro, nesse caso aqui, além da falha apontada pelo eminente conselheiro, eu li o relatório e voto com atenção, também existe uma outra falha apontada pelo relatório da fiscalização, que é o fato de parte dos recursos recebidos pela conveniada ter sido aplicado no pagamento de pessoal de um posto de atendimento municipal, que constitui um departamento da prefeitura e que deveria ter suas atividades executadas por pessoal, seja admitido via concurso público, seja contratado temporariamente, se fosse o caso de necessidade temporária de excepcional interesse público. E eu entendo grave essa falta da estimativa geral dos valores para os procedimentos de cirurgias eletivas. Portanto, o meu voto seria pela irregularidade desse convênio. Continue em discussão. Eu vou retirar de pauta para analisar essa questão específica apontada pelo conselheiro com relação ao pagamento de pessoal. Eu vou avaliar melhor. Ok. Continua Vossa Excelência com a palavra. Retiro de pauta. O item 44 cuida de contrato precedido de concorrência celebrada entre a Prefeitura de Francisco Morato e a construtora Maxform Limitada para a construção de 2 unidades escolares e readequação e conclusão de outra. O item 45 trata de contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Arujá e a Colepave Ambiental Limitada para a prestação de serviço de manutenção de áreas verdes. O item 46 versa sobre contrato precedido de pregão presencial, celebrado entre a Prefeitura de Itupeva e Viação Itupeva Limitada para transporte escolar. As falhas apontadas pela fiscalização foram devidamente solucionadas com as justificativas e os documentos trazidos aos autos, como salientam os relatórios e votos que previamente encaminhei a Vossa Excelência. Diante disso, voto pela regularidade das licitações e dos contratos em exame, com as recomendações assinaladas no item 45. Em discussão, votação aprovada. Em exame, o item 47, pregão presencial para registro de preços respectivo à ata, termo de aditamento à ata e contrato celebrado entre a Prefeitura de Franco da Rocha e Jade AZ Comercial de Alimentos Limitada, EPP, para fornecimento de 42 mil cestas básicas. A ausência de divulgação da licitação em jornal de grande circulação, na forma estabelecida pela própria legislação municipal, e a comunicação da alteração da data de entrega das propostas restrita apenas às empresas que retiraram o edital, contaminaram a matéria. A par disso, foram adquiridas 62.755 cestas, no total de cerca de 9 milhões, superando em muito as quantidades e valor registrados. Voto, assim, pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Item 48 versa sobre o contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e Página Comunicações Limitada para a prestação de serviços de comunicação nas áreas de criação, produção e vinculação publicitária. As falhas na pesquisa de preço, diante da ausência de datas nos orçamentos apresentados pelas 2 empresas consultadas, uma das quais, de segmento distinto ao do objeto licitado, não autorizam a comprovação da compatibilidade do preço contratado com o de mercado, razão pela qual voto pela irregularidade da licitação e do contrato em exame. Em discussão, votação aprovada. Solicito a retirada de pauta dos itens 49 a 51, com retorno ao meu gabinete. Ok. Agora, senhor presidente, relato em conjunto os itens 52 a 54.
Ok. Os itens 52 versa sobre termos aditivos a contrato celebrado entre a Prefeitura de Guarujá e a Agrícola Comercial Consultora Monte Azul Limitada, tendo por objeto a prestação de serviços de limpeza predial. O item 53 trata de termo aditivo, ata de registro de preço para materiais de limpeza, firmado pela Prefeitura de Guarujá, em favor de Base, Grupo e Serviço Comércio Limitada. O item 54, que cuida de termos aditivos, a contrato celebrado entre a Prefeitura de Avaré e Comercial João Afonso Limitada para preparo, distribuição e controle de cestas básicas. Nos 3 casos, as respectivas licitações foram julgadas irregulares, com decisões transitadas em julgado. Por aplicação do princípio da acessoriedade, voto, portanto, pela irregularidade dos termos aditivos em exame. Voto, ademais, no item 54, pela aplicação de multa de 200 UFESPs ao prefeito responsável, uma vez que os termos aditivos foram formalizados após o trânsito em julgado da decisão que considerou definitivamente irregulares a licitação e o contrato. Em discussão, votação aprovada. O item 55 cuida das contas da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista, referência ao exercício 2013. A instrução mostra-se dividida. Meu voto acompanha o Ministério Público de Contas. Ainda que observados os limites constitucionais e legais, pesam sobre as contas em questão os excessivos gastos com publicidade e propaganda. O dispêndio de cerca de 130 mil para um município de aproximadamente 19 mil habitantes, com transmissão das sessões plenárias e divulgação do dia seguinte do que foi aprovado, em 2 rádios locais, Nova Era e a Princesa Monte Azul, além de serviços de áudio, vídeo e foto, cobertura de eventos e vinculação de notícias em jornal sobre iniciativas dos vereadores, incluindo seus nomes, fotografias, ofende seriamente aos princípios da razoabilidade e da economicidade. Voto, assim, pela irregularidade das contas em análise. Em discussão, votação aprovada. O item 56 trata das contas da Câmara Municipal de Fernão, referentes ao exercício 2013. A instrução também se mostra dividida, mas nesse caso acompanha a TJ. Os limites constitucionais e legais foram observados e a execução orçamentária equilibrada. A Câmara de Fernão comprovou que o cargo em comissão do chefe de contabilidade foi extinto. Com relação à contratação de assessoria jurídica, cabe advertência à Câmara para que reavalie tal contratação, tendo em vista a existência de servidor público admitido para o cargo de advogado. Voto nestes termos pela regularidade das presentes contas, com as advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. O item 57, senhor presidente, solicito a retirada de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. Ok. O item 58 trata de contas da Prefeitura de Apiaí. Acompanham a instrução desfavorável diante do elevado déficit financeiro do município, equivalente a 37 dias de arrecadação. Voto, portanto, pela emissão de parecer desfavorável às contas em questão. Em discussão, votação aprovada. Item 59, contas de Ganatá, a pedido de sustentação oral, Dr. Carlos Eduardo Gomes Moraes. Ok. Conselheiro Sidney, tem a Item 59 versa sobre as contas da Prefeitura de Garatá. Muito embora a instrução seja desfavorável, meu voto caminha no sentido contrário. O déficit do resultado orçamentário foi quase que totalmente amparado pelo superávit do exercício anterior. Quanto ao déficit financeiro, a Prefeitura conseguiu demonstrar que foram considerados no balanço restos a pagar não processados e que parte deles provém de despesas empenhadas com recursos de convênios firmados com o governo federal, programa Caminho da Escola e projeto de infraestrutura urbana, e com o governo estadual, construção de creche escola, cujos recursos não chegaram a ser repassados no exercício. Tais empenhos, a rigor, deveriam ter sido anulados, o que conduziria ao resultado orçamentário
a superávit e o financeiro a déficit toleráveis, eis que inferior a 30 dias da receita corrente líquida. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame, com as advertências consignadas. Em discussão, votação aprovada. O item 60 versa sobre as contas da Prefeitura de Cruzeiro. A instrução é dividida. Acompanha o Ministério Público de Contas diante da não aplicação total dos recursos do Fundeb, em cerca de R$ 823 mil, e da ausência de regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Voto assim pela emissão de parecer desfavorável às presentes contas, com as advertências assinaladas, incluída, diante da regressão constatada no índice do IDEB oitava série, nono ano, a necessidade de adoção por parte da Prefeitura de medidas que tragam melhorias à qualidade do ensino, no que o que será verificado pela fiscalização nas próximas inspeções. Em discussão, votação aprovada. Item 61, cuida de embargos de declaração oposto por Silvio César Moreira Chaves, ex-prefeito do município de Planalto, em face da decisão desta Câmara que negou provimento ao recurso interposto contra a sentença que julgou irregulares licitação e contrato celebrado entre aquela prefeitura e Demop Participação Limitada, aplicando a multa de 160 UFESPs. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, não vislumbra a existência de omissão, obscuridade ou contradição a ser corrigida, pretendendo, na realidade embargante, retomar a discussão da matéria. Voto assim pela rejeição dos presentes embargos. Em discussão, votação aprovada. O item 62 versa sobre o recurso interposto por Everton Otaviano, prefeito municipal de Agudos, em face da sentença que julgou irregulares o convite e o contrato celebrado por aquela prefeitura com a AD da Silva, ME, para a construção de arquibancada ecológica. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento do recurso. O senhor relator conhecido. No mérito das 3 empresas convidadas, 2 delas foram inabilitadas em razão da não apresentação de comprovação de regularidade previdenciária. Assim, deveria o certame ter sido renovado com vista à obtenção de proposta mais vantajosa para a administração. Não obstante as razões apresentadas sejam insuficientes para a reforma da decisão, entendo que, diante do valor reduzido da contratação, cerca de R$ 134 mil, a multa aplicada ao responsável possa ser excluída. Voto assim pelo provimento parcial do recurso, tão somente para o fim de excluir a multa aplicada ao recorrente, mantida no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. O item 63 versa sobre recurso interposto por Valdir Natalina Andretta, ex-presidente da Câmara Municipal de Rio Claro, em face da sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado por aquela edilidade e Agile Softwares para a área pública limitada, para aquisição de licença de uso de softwares, incluindo conversão e suporte técnico mensal, aplicando ainda ao responsável multa de 300 UFESPs. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, ainda que as alegações formuladas pela recorrente não se mostrem hábeis a alterar o juízo na irregularidade da matéria, entendo que deva ser excluída da fundamentação da decisão a afronta à súmula 22 dessa Corte, já que não foi configurada no caso. Diante disso, e do valor da contratação, R$ 396 mil, entendo que a multa aplicada ao responsável possa ser reduzida. Voto assim pelo provimento parcial do recurso, tão somente para o fim de reduzir para 200 UFESPs a multa aplicada ao recorrente, mantida no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 64 a 67. Ok.
Obrigadíssimo. Os referidos itens tratam de recursos ordinários. Item 64, interposto por Rinaldo Benedito Timóteo Zanin, ex-prefeito do município de Canas, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas apresentadas pela comunidade terapêutica Casa Família, condenando a entidade à devolução do valor de R$ 4.408, devidamente atualizado aos cofres municipais e impedindo de receber novos recursos até a regularização da pendência e aplicando ao responsável hora recorrente e multa de 100 UFESPs. O item 65, interposto por Sadal Nakai, ex-presidente da Câmara Municipal de Santos, em face de sentença que lhe aplicou multa de 160 UFESPs, em razão da sua omissão em informar as providências adotadas em face de julgamento de irregularidade de concorrência e contrato celebrado por aquele legislativo, apesar de 2 oportunidades que lhe foram concedidas. Os itens 66 e 67, interposto pela Fundação de Saúde do município de Americana, FUSAME, em virtude de sentença que julgou irregulares a licitação, as contratações decorrentes celebradas, objetivando o fornecimento de nutrição integral. Respectivos relatórios e votos previamente disponibilizados. Em preliminar, presposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não se mostraram suficientes para reverter o juízo de irregularidade das matérias em exame. Acompanho a instrução dos autos e voto pelo desprovimento dos recursos mencionados, mantidas, em todos os seus termos, as decisões impugnadas. Em discussão, votação, aprovado. Agora a palavra é do conselheiro Sami Wurman. Senhor presidente, relato conjuntamente, então, item 68 e 69. Licitação feita pela Prefeitura de Cubatão, ata de registro de preços de contrato, feito com a empresa Calvo Comercial, Importação e Exportação, para fornecimento, transporte e distribuição de cestas básicas e a representação que a acompanha, da empresa Serra Leste Indústria e Comércio, Importação e Exportação. Após a adjudicação do objeto à vencedora, foi feita análise de amostras, não foram aprovadas pela comissão, tendo em vista que alguns itens não atendiam as especificações, portanto, convocou-se a segunda colocada, que apresentou amostras em conformidade. Essa representação que acompanha foi promovida por tal empresa Serra Leste, alega que a Prefeitura, na licitação aqui tratada, deixou de exigir certificado de avaliação de conformidade expedido por organismos designados pelo Inmetro, que seria documento obrigatório conforme a legislação. Cita aí uma instrução normativa. Fiscalização foi pela improcedência da representação e pela irregularidade da matéria, apontando uma série de questões. SDG foi pela regularidade da matéria. Passo ao voto. As justificativas apresentadas pela origem foram suficientes para afastar algumas irregularidades apontadas na instrução, e as demais não têm gravidade suficiente para macular todo o procedimento. Conforme documento acostado nos autos, a garantia, cuja exigência facultativa, mais inserida no edital, deve ser cumprida, em atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, foi prestada. Também, embora a quantidade de cestas básicas seja previsível, é certo que esse tribunal não tem se manifestado desfavoravelmente à adoção de registro de preços para a contratação desse objeto. Cito aqui um TC. Ainda no que diz respeito à apresentação de certificação do Inmetro, ressalto que, além dessa imposição, se quer fazer parte do rol de documentos dos artigos 28 a 31 da Lei 8666, sua exigência já foi censurada em diversas ocasiões por esse tribunal, conforme apurado por SDG e fiscalização. Nesse ponto, não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pela Prefeitura, sendo também improcedente a representação aqui formulada. Afastadas das questões, o que sobra é a referente à adjudicação do objeto à empresa que foi posteriormente eliminada e ao cúmulo de funções pelo pregoeiro. Essas falhas podem ser relevadas e remetidas ao campo das recomendações. Quanto, por fim, voto pela improcedência, portanto, da representação e pela regularidade da licitação, ata de registro de preços e do contrato, pela legalidade das despesas. Em discussão, votação aprovada. Agora, relato conjuntamente itens 70 e 71. O 70 é a representação formulada por Instituto Pitágoras, de termo de parceria firmado entre o município de Alambari e o Instituto Corpore, tendo por objeto a execução de projetos de execução de atenção básica à saúde, estratégia de saúde da família, média e alta complexidade.
Com relação à representação, o representante se insurge contra um item do edital do concurso de projetos que teria exigido certidão liberatória expedida por esse tribunal para o fim de habilitação de entidades, sem prejuízo de exigências relacionadas a índices contábeis e financeiros. Segundo a fiscalização, os parâmetros exigidos para o fim do índice de liquidez, igual ou superior a 1, encontram-se dentro do intervalo numérico aceito pela jurisprudência. No mais, considerou que a exigência de certidão liberatória não encontra amparo na Lei Federal 9790 de 99 e no decreto à época vigente, o que a fez concluir pela parcial procedência da representação. Já notificadas as partes, a Prefeitura apresentou justificativas. A TJ Jurídica entende que, embora o edital de fato tenha sido modificado conforme se verifica, tal modificação foi extemporânea exatamente no dia marcado para a realização do certame, permanecendo o caráter restritivo constatado. Já a MPC foi pela parcial procedência, acompanhando o posicionamento de ATJ, Jurídica e Chefia. Também exame termo de parceria e termos aditivos. Quanto a estes, a fiscalização apontou a não justificada opção de realizar atividades por meio de terceiros, ausência de termo de ciência e notificação, metas e resultados também faltantes e, por fim, inexistência de critérios objetivos para avaliação do desempenho. O MPC, ao fim, foi pela irregularidade do concurso de projetos, do termo de parceria e dos aditivos. Passo ao voto. A representação merece parcial acolhimento. Embora tenha a Prefeitura subtraído do edital de concurso de projetos uma das exigências, aquela de certidão liberatória, tal se deu de forma extemporânea. Deveria a Prefeitura ter reaberto o prazo para o certame, garantindo desse modo igualdade de condições a eventuais outros interessados no concurso de projetos. Quanto ao concurso de projetos, termo de parceria e aditivos, os apontamentos da fiscalização não foram afastados pelos interessados, permanecendo irregularidades relacionadas à cobrança de taxa de administração, à ausência de justificativas sobre a opção de realizar atividade por meio de terceiros, à ausência de critérios para avaliação de desempenho da entidade parceira. Por fim, a falta de estudos a comprovar que o poder público à época não possuía condições de promover por seus meios os programas de saúde, corrobora a tese de que a contratação não passou de mera alocação de mão de obra. Não me restam dúvidas de que os atos da municipalidade buscaram escapar das limitações e exigências impostas pelas normas de direito público, essencialmente aquelas relativas à contratação de serviços de pessoal, evidenciando assim a afronta aos princípios da legalidade e impessoalidade do artigo 37 da Constituição. Por último, os aditivos são contaminados pelos vícios averiguados no concurso de projetos e no termo de parceria. Voto, então, pela procedência parcial da representação e irregularidade do concurso de projetos, termo de parceria dos termos aditivos. Por força de um dos expedientes, TC 8444, encaminhe-se cópia dessa decisão ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. Agora peço para relatar em conjunto itens 72 a 75, não, na verdade, itens 72 e 73, porque os itens 74 e 75 eu peço sua retirada de pauta com reinclusão automática. Né? Portanto, okay. Então, os itens 72 e 73, os órgãos técnicos foram por sua regularidade, convergindo, e é nesse sentido o meu voto, pela regularidade. Itens 72 e 73. Os outros retiro. Ok. Em discussão, votação aprovada. Agora relato conjuntamente itens 76 a 79. Todos têm a ver com 4 termos aditivos ao contrato celebrado entre a Prefeitura de Taubaté e a empresa Forte Norte Desenvolvimento Ambiental, cujo objeto era a prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos. Por acórdão dessa Câmara, o referido contrato e a precedente concorrência foram julgados regulares, bem como tida por improcedente uma representação, então, apreciada. Os termos aditivos tiveram por finalidade a prorrogação do prazo por 6 meses cada um, e o segundo termo ainda fez um acréscimo de serviços. Por fim, o terceiro fez um reajuste. A instrução questionou a celebração a destempo do primeiro aditamento, realizada 5 dias após o encerramento da vigência do contrato inicial, fato que entendeu ser suficiente para contaminar os demais. Notificadas as partes também para que fosse informado o andamento da implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com o qual a Prefeitura estava comprometida por acordo judicial. A Prefeitura, em resposta, noticiou a aprovação
em 2014 de decreto, sendo que atualmente todos os resíduos sólidos estariam sendo tratados de forma adequada. Em maio do ano passado, também foi feito o edital prevendo a contratação de uma parceria público-privada para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos, objeto de impugnações junto a essa corte. O MPC encampou as falhas da fiscalização e foi pela irregularidade. Passo ao voto. Na apreciação do contrato da licitação, foi ponderado o fato de que o município não possuía plano municipal de resíduos sólidos, sendo consignada a recomendação para que a Origem realizasse nova licitação para a contratação desses serviços, quando esse fosse ultimado. Como exposto no relatório, foram solicitadas informações sobre as providências adotadas pela Prefeitura no intuito de plantar as medidas necessárias ao dimensionamento e adequada execução das atividades de limpeza pública no âmbito do plano municipal. Estão justificadas as prorrogações ajustadas ao contrato aqui abrigado, na medida em que destinadas à manutenção dos serviços durante o desenvolvimento de estudos necessários da posterior nova contratação. Os preços praticados nos aditivos foram reajustados com base em previsão contratual e os acréscimos mantiveram-se dentro dos patamares permitidos pela lei. Por fim, de acordo com a previsão contida em uma das cláusulas do contrato, cláusula 5ª, este vigoraria por todo o período de execução dos serviços, iniciados em abril de 2013. Assim, a celebração do primeiro aditivo, em outubro de 2013, se deu dentro do prazo de vigência do contrato inicial, não havendo o atraso alegado de 5 dias apontado pela fiscalização. Portanto, meu voto é pela regularidade dos aditivos e legalidade das despesas. Em discussão, votação, aprovado. Agora, item 80, termos de aditamento a contrato de concessão firmado entre a Prefeitura de São Carlos e a empresa Hora Parque Sistema de Estacionamento Rotativo para a exploração de vagas de estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos municipais. A licitação, contrato e os aditivos de 1 a 6 já foram julgados regulares. A fiscalização, a UR, entendeu irregular aditamentos 8 e 9, em razão das dilações de prazo nele previstas, contrariarem um item do edital e uma cláusula do contrato, que estabeleceram prazo de concessão de 3 anos. A Prefeitura apresentou justificativas após justificada e disse, em síntese, que as prorrogações do 8º e 9º aditamentos deram-se no período em que organizava uma nova licitação. A TJ foi pela irregularidade da prorrogação do 8º aditamento e razão da já mencionada contrariedade com a previsão do edital e do contrato. Passo ao voto. A tal cláusula impugnada, a cláusula 2.8 do contrato de concessão, em sua redação original, dispunha que o prazo de concessão seria de 3 anos, contados da data da assinatura, prorrogáveis automaticamente por iguais períodos. Essa cláusula foi alterada pelo primeiro aditamento, já julgado regular. Referida à cláusula, então passou a dispor que a prorrogação dar-se-ia mediante termo de aditamento. Também há uma lei municipal que disciplinava a concessão, Lei 10.806 de 94, que estabelecia que a concessão de uso é celebrada pelo prazo de 3 anos, podendo ser renovada por iguais e sucessivos períodos. Não se verifica na cláusula contratual, portanto, ou mais importante, na própria lei que cuidou da concessão, qualquer impeditivo para a prorrogação do contrato, observando-se o prazo de 3 anos para cada prorrogação. Portanto, não há irregularidade na prorrogação dos aditamentos 8 e 9. Voto, então, pela regularidade dos aditamentos e conheço o termo de encerramento. Em discussão, votação, aprovado. Agora, senhor presidente, peço para relatar conjuntamente os itens 81 a 85, com exceção dos itens 84, na verdade 81, que eu peço sua retirada de pauta. Então, retira de pauta 81. E 84. E 84. E os demais relato conjuntamente, em todos eles acompanhando os órgãos técnicos da Casa pela irregularidade dos instrumentos de contratação. Ok. Em discussão, votação, aprovado. Item 86, licitação e contrato feito pela Prefeitura de Pongaí e MB Engenharia e Construções, cujo objetivo era a construção de 76 unidades habitacionais. Várias foram as falhas levantadas pela fiscalização, entre elas a não realização prévia de pesquisa de preços, tendo sido tomada por base a tabela de CADHU, prazo para prestação da garantia de licitar até 4 dias antes da data da abertura de propostas, não publicação do edital em jornal de grande publicação e exigência de visita técnica por responsável técnico da empresa. Notificadas as partes, apresentadas justificativas, a TJ divergiu.
Enquanto a economia foi pela regularidade, a jurídica e chefia foram pela irregularidade. Passo ao voto. A documentação trazida aos autos pela origem esclareceu de forma satisfatória a questão sobre a defasagem de valores de referência, que tomaram por base a tabela de CDHU. Conforme consta, apesar do convênio ter sido feito em valores de fevereiro de 2012, a licitação foi realizada tendo por parâmetro o levantamento de preços da CDHU de fevereiro do ano seguinte, 2013. Portanto, o procedimento esteve consonante com o posicionamento pacífico dessa Corte, no sentido de que não serão aceitos orçamentos defasados em mais de 6 meses. Falhas graves, todavia, remanescem. Os ditames legais sobre a divulgação de instrumento convocatório não foram plenamente atendidos, uma vez que não houve publicação em jornal de grande circulação. Também houve imposição de prestação de garantia em momento diverso, da data fixada para a abertura das propostas, e, por fim, a exigência de realização de visita técnica pelo responsável técnico, contrariando o posicionamento dessa Corte. Voto pela irregularidade da licitação e do contrato, bem como a ilegalidade dos atos, aplicando multa de 160 UFESPs à, então, prefeita. Em discussão, votação aprovada. Item 87, órgãos técnicos, trata-se de prestação de contas de convênio feito pela Prefeitura de Laranjal Paulista com a Santa Casa de Misericórdia da cidade. Órgãos técnicos são pela regularidade, e meu voto é nesse sentido, com as recomendações constantes do texto. Em discussão, votação aprovada. Esse foi o item 87. O item 88, contas anuais apresentadas pela Câmara de Santo Antônio de Aracanguá, relativas ao exercício de 2013, foram apontadas algumas ocorrências pela fiscalização. Assessoria técnica de economia, jurídica e chefia, por entenderem que as falhas são formais, não foram suficientemente graves para reprovação, são pela regularidade das contas, MPC de igual modo, e meu voto acompanha pela regularidade, com ressalvas das contas da Câmara de Santo Antônio de Aracanguá. Em discussão, votação aprovada. Itens 89 e 90, peço para relatá-los conjuntamente. Ambos tratam de contas, respectivamente, das prefeituras de Pereira Barreto e Fernandópolis. Órgãos técnicos convergem pela emissão de parecer prévio favorável, e é nesse sentido meu voto. Emissão de parecer prévio favorável. Em discussão, votação aprovada. Situação diferente é dos itens 91 a 93. Em todos eles, são contas de prefeitura, Pirapora do Bom Jesus, Redenção da Serra e Nhandeara. Em todos eles, órgãos técnicos da Casa convergem pela emissão de parecer prévio desfavorável, uma série de falhas em cada uma dessas prefeituras, e meu voto é nesse sentido, emissão de parecer prévio desfavorável. Em discussão, votação aprovada. Itens 94 e 95, peço para relatá-los conjuntamente. Ambos são recursos ordinários interpostos, no primeiro caso, responsável da Prefeitura de Santos, e o segundo, Prefeitura de Apiaí. Preliminarmente conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, acompanho o posicionamento dos órgãos técnicos pelo seu desprovimento. Em discussão, votação aprovada. Item 96, recurso ordinário interposto por Maurício Spontonhaz, então prefeito de Porto Ferreira, contra a sentença proferida pela qual ele foi multado em 400 UFESPs por não ter adotado providências determinadas por essa Corte, em decisão que considerou irregulares aditamentos firmados em relação ao contrato do Serviço de Água e Esgoto, SAE, de Porto Ferreira, e o consórcio SCS Actares. Foram feitas notificações sobre... Não, SDG foi pelo não provimento do apelo, por entender que não houve atendimento de fato do determinado por essa Corte. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, as razões recursais visam demonstrar que o recorrente tomou as medidas necessárias diante do determinado por essa Corte. A documentação acostada até evidencia que um processo administrativo foi aberto e encaminhado ao Serviço de Água e Esgoto.
também foi demonstrado que foi aberta uma sindicância, cuja comissão constatou que a descontinuidade do processo administrativo foi de responsabilidade do setor jurídico. No entanto, mesmo diante dos esclarecimentos trazidos, em nenhum momento, ainda que tardiamente, o recorrente comprovou ter atendido o determinado. A abertura de processo administrativo era, de fato, o primeiro passo, mas não há nada nos autos quanto às conclusões acerca da falha que provocou a determinação dessa Corte, ou seja, a formalização de aditamentos irregulares. O único fato que a documentação recursal é hábil a revelar é a responsabilidade pelo não andamento do processo administrativo, mas nada foi feito em relação às causas determinantes da irregularidade constatada por essa Corte. Quanto ao valor da multa, é cabível sua redução, tendo em vista que o processo administrativo foi aberto, fato que pesa a favor do recorrente. Portanto, voto pelo provimento parcial do recurso com a redução da multa para 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 97, recurso ordinário da Prefeitura de Espírito Santo do Turvo, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas de 2010 da APAI de Santa Cruz do Rio Pardo e que a condenou a devolver um determinado valor aqui ao erário municipal, proibindo-a de novos recebimentos. Segundo a sentença, teria havido divergência de valores ajustados, no tocante à relação nominal dos atendidos pela entidade, e também não teriam sido juntados conciliação bancária. Em suas razões recursais, o recorrente juntou aos autos a cópia da conciliação bancária no período, bem como o extrato bancário. Também acostou os balanços patrimoniais. Defendeu que o recurso foi aplicado na finalidade da subvenção e com atendimento de 15 alunos, listando-os nominalmente. Passo ao voto. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. O recurso comporta provimento. Destaco que não houve questionamento pela fiscalização acerca da correta aplicação dos recursos, também não houve e houve emissão de parecer favorável, o que torna insustentável a manutenção da condenação à devolução dos valores. O relatório de fiscalização considerou que a comprovação evidencia que a entidade logrou cumprir o objeto do ajuste e, em relação ao exercício anterior, conclui a fiscalização que a comprovação do repasse pode ser considerada regular. Além disso, a concessora juntou aos autos documentos reclamados pela sentença recorrida, o que afasta qualquer irregularidade relacionada à prestação de contas. Portanto, voto pelo provimento do recurso, para o fim de julgar regulares as contas prestadas pela entidade, liberando para novos recebimentos. Em discussão, acompanho Vossa Excelência, embora tenha sido o relator, mas como está esclarecido, as dúvidas da sentença foram eliminadas. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. E, por fim, o item 98, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Itapeva, Luiz Antônio Rusni, contra a sentença que considerou irregulares e negou registro atos de emissão de 4 agentes comunitários de saúde por tempo determinado, levados a efeito pelo município em 2010, após processo seletivo. A sentença foi fundamentada no fato de ter sido desrespeitada a Lei 11.350, que no artigo 16 veda a contratação temporária de agentes, salvo na hipótese de surtos endêmicos. Foram notificadas, o recorrente pretende reverter a decisão, apresenta alegações, a TJ e chefia são pelo conhecimento e não provimento do recurso. Preliminarmente, conheço do recurso. Recurso conhecido. Verifico que consta do quadro de pessoal do município de 2010 que o cargo de agente comunitário enquadraria-se nos cargos permanentes. O município contava com 126 cargos de agente comunitário, dos quais apenas 34 estavam providos. Relata a UR que o prazo de vigência dos ajustes foi vinculado ao término do convênio. Creio que devemos levar em conta a realização de prévio processo seletivo, devidamente formalizado, e as providências adotadas pelo município no sentido de se adequar às normas regentes, retratadas inclusive num TAC, termo de ajustamento de conduta, firmado com o Ministério Público Comum. Nesse sentido, voto pelo provimento do recurso e registro dos atos de admissão, recomendando ao mesmo que, no caso dos agentes comunitários de saúde, eles sejam admitidos em cargos de provimento efetivo, conforme estabelecido em sua própria legislação. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a nossa sessão, os processos, consulto o Dr. Tiago Pinheiro Lima sobre eventual interesse em alguns dos itens da sessão de hoje. Não, senhor presidente. Ok. Nós precisamos fazer uma pequena
alteração da nossa data da sessão, que começará às 10 horas. Na verdade, a semana que vem não é possível por questões aqui regimentais. Então, nós iniciaremos o nosso trabalho às 10 horas da manhã, no dia 20. A sessão da semana que vem tem o mesmo horário, começa às 11. Ok? Dia 20, então, acordem mais cedo, peguem o metrô mais cedo, 20 de outubro, peguem o carro, aqueles que vêm de carro, não é o meu caso, que eu venho de metrô. Então, às 10 horas no dia 20. Ok. Está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.